Estamos falando hoje, né, sobre justiça, falando também sobre o perdão e continuamos com esse tema aqui no Santo Café. Perdoar não é apenas um princípio espiritual, mas também um processo poderoso de transformação emocional. Muitas vezes, carregar ressentimentos e mágoas pode impactar nossa saúde mental e o nosso bem-estar, dificultando os nossos relacionamentos e até gerando doenças emocionais. Mas como o perdão nos ajuda a seguir em frente? Qual o impacto psicológico de liberar o passado e ressignificar as dores? Para falar sobre isso, eu recebo agora a psicóloga Karina Bessa, está conectada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora. O que o perdão, do ponto de vista psicológico, pode fazer na nossa vida? Ele é apenas um ato de decisão ou envolve um processo um pouco mais elaborado? O que a gente pode falar sobre o perdão no ponto de vista psicológico? Então, o perdão, ele é uma escolha, né? Quando você decide que você precisa perdoar, ele se torna um processo, é gradual, não é de um dia para o outro, né? Então, você precisa ter generosidade com você, paciência com esse processo de perdão. Ele não acontece de um dia para o outro, como eu falei. Muito bem. E quais são os impactos da falta de perdão na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional? É verdade que a falta de perdão pode, por exemplo, agravar um quadro depressivo, agravar um quadro de estresse ou um quadro de ansiedade, por exemplo? Qual que é o impacto disso? Pode sim. O perdão, né, cientificamente é comprovado que quando você não libera o perdão, quando você guarda mágoa, ressentimento, ódio, você está ativando uma área do seu cérebro, que é o hipotálamo, e o hipotálamo vai liberar o cortisol. O que esse cortisol faz? Ele te causa ansiedade, ele te causa depressão, ele te causa falta de foco, estresse. Então, além do perdão prejudicar a sua saúde física, ele também prejudica, além da falta de perdão prejudicar a sua saúde física, ele também prejudica a sua saúde espiritual, porque você não tem paz de espírito, né? Perfeito. E existe uma relação entre o perdão, a redução dos sintomas da depressão e também da insônia? Cientificamente falando, existe alguma relação? Perdão, não entendi a pergunta, você pode... Existe alguma relação entre o perdão que a gente libera e a redução de Ah, sintomas da sim! depressão, por exemplo, da insônia também? Isso pode estar relacionado? Sim, quando você libera o perdão, eu falo que o perdão essas coisas que a gente fica guardando, esse ressentimento, essa mágoa, esse ódio, né, é veneno. Então, quando você libera esse veneno, você traz o seu bem-estar, né? Você começa a liberar no seu cérebro os hormônios do humor, do bem-estar, da alegria, e bloqueia esse cortisol que te causa essas doenças. Muito bem. Sem perdão não tem como a gente viver em paz, né? Essa semana Não. falamos bastante desse assunto aqui no nosso programa e algumas pessoas, doutora, dizem que perdoar é esquecer. Isso realmente é necessário para a gente seguir em frente? Perdoar é esquecer? Não. Né? Se você ficar com essa ideia na sua cabeça, você nunca vai conseguir perdoar. Por quê? Já está carimbado aquilo que aconteceu no seu cérebro. Não tem como esquecer, mas tem como dissolver essa dor e ressignificar. Então, você precisa trabalhar a sua saúde mental, a sua saúde emocional, para você recomeçar. Certo. E o que a gente faz quando a gente sente que quer ir perdoar, a gente tem esse desejo, mas a dor persiste e fica me lembrando, fica me atrapalhando, não permite que eu perdoe? Então, terapia, Tem que né? procurar ajuda. Procurar ajuda, um auxílio psicológico. Da mesma forma como quando você tem uma dor de dente e essa dor persiste, você não procura um dentista? Então, quando a sua dor emocional, a sua dor na alma persiste e você não consegue sair dela sozinha, você precisa procurar o profissional capacitado, que é o psicólogo. Então, buscar ajuda. E quanto mais você hesitar, demorar, né, protelar para procurar essa ajuda, mais transtornos vai gerar no seu organismo, na sua saúde mental, emocional, física e até mesmo espiritual. Certo. E eu preciso continuar mantendo contato com quem nos feriu? Dá para perdoar e deixar a pessoa ir? Ou é possível também eu continuar convivendo de forma saudável com alguém que me feriu?
Uhum. Então, perdoar, muitas pessoas confundem, né? Perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa, que você tem que ser best friend, melhor amigo da pessoa e aceitar essa pessoa de volta na sua vida, né? Perdoar é para você, nem é para o outro. Perdoar é para você liberar essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento que trava, te paralisa, né? E prejudica suas relações, sua relação profissional, sua relação amorosa, sua relação social, né? Então, o perdão é mais para você destravar a sua vida e conseguir ter bem-estar, paz de espírito e até mesmo sucesso nas suas relações e no trabalho. Você falou agora há pouco sobre o rancor ser um tipo de veneno, e realmente, né? É como É, se fosse um veneno, e isso já é até um clichê, a gente ouve muito isso na internet hoje. É como se a gente tivesse um veneno e a gente mesmo bebesse dele para fazer mal a exatamente. outra pessoa. É bem isso, né? Bem isso. Então, o rancor, o ressentimento, o ódio, a raiva, a mágoa, eu coloco eles como veneno. Porque quanto mais você alimenta isso dentro de você, mais você vai adoecendo. Então, você não está prejudicando quem te causou esse trauma, né? Você está prejudicando você mesma. E aí a importância de sair da posição de vítima que você está se colocando e ressignificar esse trauma, essa dor na sua alma. É isso, né? Libere então o perdão. Nessa semana aprendemos bastante a respeito desse assunto. Manda para longe esse sentimento ruim, porque adoece a sua alma, adoece a sua mente, adoece o seu corpo também. O doutor explicou muito bem aqui. Então você aí sabe que tem que pedir perdão ou tem que perdoar alguém? Tenta se livrar disso, tá bom? Tenta dar um jeito, porque você vai se sentir muito melhor, você vai ter uma vida mais plena, uma vida muito mais feliz. Doutor, um abraço, obrigado, volte mais vezes, Nada. tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.